Oi, pessoal. Todo dia a gente vê o governo anunciando algum tipo de programa novo, algum benefício novo para tentar melhorar sua popularidade. E, ao mesmo tempo, anunciando novos impostos, aumento de impostos, novas formas de se financiar, buscando dinheiro no mercado, isso pressionando também os juros para cima. E a gente vê a imprensa e os economistas em geral tratando desse tema de forma muito técnica, com jargão econômico, dizendo coisas como arcabouço fiscal, relação dívida-PIB, etc. O site Poder 360, nessa semana, publicou alguns números que tornam muito mais simples entender o que isso significa para a população, para o trabalhador. Eu vou ler alguns trechos e comentar. Eles dizem aqui: ah, cada pagador de imposto de renda no Brasil acorda todos os dias com uma dívida de 248,8 mil reais. O cálculo considera a dívida de 9 trilhões federal. 250 mil reais por pessoa que paga imposto de renda. Eles contam também o quanto seria isso dividido pela população total, que eu acho que é uma conta melhor. Cada pessoa no Brasil acorda de manhã com uma dívida de 42 mil e poucos reais. Quer dizer, o mesmo trabalhador que ganha uma merreca ali para ficar pegando sol e chuva na obra, ele acorda de manhã devendo, a parcela dele na dívida total é de 42 mil reais. Aí vem o presidente Lula e diz: "Ah, não a dívida não é muito alta, porque em outros países como o Japão, sei lá, Itália, França, eles também têm uma relação dívida-PIB ou uma dívida proporcionalmente do mesmo tamanho". Mas isso é só meia verdade, porque nesses países, não só eles são mais envolvidos, eles têm um nível de renda muito mais alto, que portanto pode suportar um endividamento, o trabalhador lá, os 40 mil, o equivalente aos 40 mil para o trabalhador japonês, não é a mesma coisa do que 40 mil reais para um trabalhador brasileiro. Além disso, esses países não pagam 15% de juros sobre a dívida. O governo brasileiro está lançando títulos no mercado a 14, 15%. Então, por exemplo, eu tenho títulos do Tesouro Direto, eu até sou um cara de sorte de poder, na verdade, se beneficiar desse negócio. E a minha dívida, eu não acordo devendo, porque eu tenho alguma coisa, como parte dessa dívida também é minha. Quer dizer, na verdade, você está me devendo algum dinheiro, porque o governo está tomando dinheiro das pessoas em seu nome, em alguma parte desse dinheiro está sendo tomado de mim e ele está me pagando juros. Então, em última instância, você é meu devedor e não é culpa minha, é porque o governo gasta dinheiro demais. Então, eh, esse tipo de esse cálculo é melhor feito não com base apenas no pagador de imposto de renda, como o primeiro cálculo que ele apresentou, mas como todo brasileiro, porque mesmo o sujeito que está com agora a isenção de imposto de renda até 5 mil reais, ele também suporta o peso dessa dívida. Quando o cara tem isenção de imposto de renda, ele não significa que o salário dele não está sendo tributado de uma forma ou de outra, porque tem um monte de impostos e contribuições que incidem sobre o salário e que torna o salário dele menor do que seria se o governo não tivesse garfando uma parte desse dinheiro indiretamente ao tributar o empregador. Então, se não houvesse tanto peso sobre o empregador, o salário de mercado seria maior. Então, o governo também está tirando dinheiro, mesmo daquele que ganha até 5 mil, que, portanto, está isento do imposto de renda. Além disso, mesmo que você tivesse completamente isento, que o empregador não pagasse nenhuma taxa sobre o seu salário, quando você vai comprar um produto, quando você vai ao mercado, ou faz qualquer coisa com o seu dinheiro, você também está pagando imposto e está financiando o governo de alguma forma. Então, a- o, o, o problema do governo gastador não é um problema só para um segmento social ou para um determinado grupo. É um problema de todo mundo, especialmente quando essa dívida está se tornando insustentável e todo mundo está alertando contra isso. Então, voltando ao ponto, cada brasileiro, aquele sujeito que viralizou nessa semana, no ponto de ônibus, com chuva, chorando, dizendo: "Pô, eu não consigo andar para frente, eu trabalho, ganho R$ 100 ali e já vou no mercado, já desaparece". Esse cara acorda de manhã devendo R$ 40 mil como parte da dívida total. Naturalmente, ele não vai pagar isso diretamente não vai ter um boleto para ele, mas isso está pesando sobre as perspectivas de desenvolvimento econômico e social do país. Naturalmente, o país terá dívida, qualquer país terá dívida, mesmo quem defende um Estado menor, não defende que o Estado não tenha nenhum endividamento, que não pegue, não tome dinheiro. Faz sentido tomar dinheiro para fazer projetos, para financiar coisas de longo prazo. E, por exemplo, vamos ver o que uma empresa faz. Ela pega dinheiro no mercado para financiar seus projetos. Se a empresa
ganha 10% de retorno sobre o que ela produz em produtos ou serviços, e ela consegue pegar dinheiro no mercado a 5%, ela, vai pegar 5%, paga os seus juros e ganhou 10, ela fica com a diferença. O que acontece no Brasil hoje com esses juros absurdos de 15% ou quase 15%, é que cada vez menos gente quer investir, que o cara não vai botar o dinheiro para ganhar 10% de retorno no investimento, empresarial, com o risco de perder, de ter prejuízo, de o competidor, ganhar mercado dele, se ele pode emprestar para o governo a 15%. Então, ele vai aumentando, o governo vai aumentando a sua dívida, diminuindo o incentivo para o empresário expandir os negócios, por exemplo, e, portanto, e diminuindo os incentivos para que ele aumente o seu salário ou que contrate mais gente. E essa dívida vai recaindo sobre você, não diretamente como um boleto a pagar, mas como um potencial menor de desenvolvimento econômico e talvez até estagnação, que é o que está nos ameaçando agora. Então, isso é alarmante que, em face dessa situação, o governo, em vez de tentar já antecipar algum tipo de ajuste fiscal, que já foi, inclusive, objeto de comentários de pessoas do próprio governo já de anos atrás, mas eles estão esperando o resultado da eleição. Eu tenho até um vídeo curto sobre a Simone Tebet falando de uma forma ou de outra, isso precisa ser corrigido, mas, não dá para fazer isso antes de 2027, quer dizer, tem que esperar o resultado. Se eles estiverem ali, eles vão fazer, o próximo presidente, se não for do PT, vai ter que fazer, quem quer que venha terá de fazer algum tipo de ajuste. É uma situação absurda, insustentável, especialmente porque todo mundo sabe que é um problema e ninguém quer corrigir. Enquanto isso, a dívida vai crescendo. Quando for publicada nova reportagem, o trabalhador vai estar devendo R$ 50.000, não vai ser mais 40. E se continuar desse jeito, isso vai explodir e daqui a pouco a dívida vai ser 60, e 70 e R$ 80.000 por pessoa, incluindo o trabalhador, incluindo o cara que está na obra pegando chuva. É isso, gente. A gente tem que levar isso mais a sério. E na hora de apoiar os candidatos, pensar, né? O que, que o cara está propondo? O cara está propondo continuar nessa ladeira abaixo, até que estoure tudo, ou está propondo algum tipo de solução? A solução é impopular, mas alguém vai ter que tomar, alguém vai ter que implementar soluções para isso. Um abraço e até a próxima.